Nesse contexto, né, nessa geração, que, como a gente citou, né, foram alguns anos aí com o Brasil chegando, com o Brasil indo longe, se criou muito uma expectativa de que a modalidade finalmente tivesse algum incentivo, tivesse finalmente algum crescimento no Brasil. Vários atletas falaram sobre isso, né, principalmente depois do ouro no PAN, né, que esperavam que depois disso fosse o que faltava para darem mais atenção para a modalidade, e na realidade não foi o que aconteceu, né? Demorou bastante para ter alguma visibilidade que precisava ter, né? E até te cortando um pouco, Camila, isso acontecia muito a cada 4 anos. A cada 4 anos. Inclusive, a Cristiane já deu uma entrevista que ela, tipo assim, que ela não sabe, que ela acha que mesmo que o Brasil tivesse ganhado uma medalha olímpica, né, em vez de pratas, isso não teria mudado também muito a situação do Brasil nessa questão aí de incentivo. Nesse sentido, como é que foi para vocês, e dessa esperança da modalidade finalmente alavancar, para essa frustração de ver que não mudou muita coisa com o passar dos anos? Porque, que nem a Cristiane falou, uma medalha não vai mudar. Tem que estruturar, que é o que estão fazendo agora. Campeonatos, principalmente campeonato de base, né, a categoria de base. Se não tiver estrutura, planejamento, organização, porque também não é só você colocar um campeonato e não organizar ele, né, não estruturar. Não dá condições também para as equipes que não têm as condições financeiras para poder participar. Então, isso está acontecendo agora, e a gente não teve nenhuma medalha nos últimos anos. Lógico, teve a do PAN, né, mas não é tão expressiva assim como uma Olimpíada ou como uma Copa do Mundo, né? Então, acho que a medalha em si não iria mudar nada mesmo. Talvez ali 2 anos seguidos, talvez, não sei. Isso daí não tem como a gente saber, né? Mas a questão mesmo é agora, está estruturando, né? Agora a gente tem lá Aline Pellegrino, que é ex-atleta, que viu isso como atleta, né? Essa dificuldade que a gente teve como atleta. Estava em campo com vocês, né? Sim. Nessa época. E agora ela está lá no meio, lá, né? Está lá no cérebro, está estruturando. Eu acho que o negócio vai melhorar mais ainda. Hoje, financeiramente dizendo, eu queria estar jogando. Eu queria, porque está muito melhor do que 5 anos, nem isso. Há 3 anos atrás, está muito melhor hoje, né? Não quero dizer que eu sou mercenária, mas quem que não gosta de um dinheiro, né? É uma conversa que eu até já tive, a gente já teve muito essa conversa, né, Camila? A questão da seleção brasileira, que no começo, antes de ser organizada da forma como as categorias de base, jogadores sendo valorizados, times grandes precisando investir e tudo mais, mesmo assim, com tudo isso, a gente conseguia montar equipes muito fortes, eram gerações muito fortes, jogadores estão aí marcados, assim, quem acompanha o futebol feminino sabe a importância de cada uma de sua geração que veio antes, assim, até a geração de vocês também é muito presente nisso. Vocês conseguem se imaginar se vocês, por exemplo, jogassem hoje, com o que tem hoje, o quanto que poderia render até mais, da mesma forma que talvez se essas jogadoras tivessem que passar o que se passou anteriormente, a dificuldade que elas teriam, porque são mundos completamente diferentes. Se conquistou muita coisa com muito pouco ou nada. E hoje em dia a gente vai tendo... esse crescimento, está chegando um investimento, uma maior atenção. E quanto mais tem esse investimento, também mais aparecem pessoas que não apareciam antes e começam a cobrar, tem que ter resultado, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque antes não tinha... Sem ter condições, né? Antes não tinha nada, conseguiu medalha, agora tem, não consegue, então como é que você vê tudo isso? E também sobre isso, né, tipo, se vocês jogassem hoje, com o que tem hoje, da forma que é hoje, você faria, quão diferença faria na vida de vocês, né? Porque assim, antes a gente jogava mesmo, pelo amor mesmo, a camisa, não estou dizendo que hoje as meninas não jogam por amor à camisa, mas eu acho que antigamente era muito mais amor à camisa, né? E, nossa, se eu jogasse hoje ainda, como eu disse, nossa, eu ia arrebentar. Eu ia comer a grama, com certeza ia comer a grama, porque a gente costuma dizer assim, cornetar, né? Na verdade, as meninas hoje, né? Essa geração de hoje, que hoje elas estão aí com a faca e o queijo na mão, né? A gente roeu o osso lá atrás, agora tem só o filezinho aí. E às vezes você vê, não só na seleção brasileira, sabe? Você vê nos times, as meninas parecem que não tem aquela vontade de jogar mesmo, de fazer aquilo que ama. Né? Ninguém é forçado a jogar futebol ou fazer qualquer outro tipo de esporte. Você está ali fazendo o que ama, da vida. E hoje a gente não vê mais isso.
E não é só no futebol feminino. Eu vejo isso também no masculino. Sim. Né? Principalmente na seleção brasileira. Eu vejo isso, muito. É muito... Costumo dizer que é muito, por exemplo, muita mídia, né? Em cima do atleta. Às vezes nem em cima do atleta. É muita... Hoje em dia, tipo, quantos seguidores eu tenho? Quanto eu quero mais ter? Né? Eu vejo assim, entendeu? Muitos holofotes em cima. E se faz alguma crítica, já leva pro pessoal também. Exatamente. E antes a gente não tinha isso. Nossa, gente, complicado. Para disputar campeonato, futebol feminino, era outra época. Críticas, então, não é nem 1% do que se vive hoje em dia, porque era muito pesado na época. Era pesado mesmo, e a gente não tinha condições nenhuma, né? E graças a Deus, hoje, a gente tem, né, essa visibilidade no futebol feminino, os campeonatos cada vez mais estruturados, né? E eu fico feliz até de ter feito parte, querendo ou não, sendo mesmo que um pouquinho da história do futebol feminino, né?